CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, como é que a gente consegue proteger ou até mesmo ocultar, aqueles arquivos que a gente não quer mostrar para ninguém no celular? Exatamente, Fernanda. É normal a gente ter arquivos de fotos, armazenados no celular que a gente gostaria de esconder, dos olhos dos curiosos, E aí, a gente tem algumas opções, por exemplo, a linha de aparelhos da Samsung tem uma função interna chamada pasta segura, que é exatamente essa ideia, é uma área da memória do celular que quando você coloca alguma coisa nessa pasta, vamos chamar assim, dentro do celular, você precisa de ter uma senha, você define uma senha. E aí tudo que é armazenado dentro dessa pasta só tem acesso quem tem a senha desse ambiente, dessa área, especificamente. Para quem não usa aparelhos da Samsung ou não quer usar esse recurso da Samsung, a gente tem algumas opções de aplicativos que fazem basicamente essa função de criar uma área reservada dentro do celular, onde você pode colocar arquivos, fotos. Em algumas situações até você consegue colocar aplicativos e proteger alguns aplicativos que estão instalados no celular através de uma senha. Então, para ter acesso a essa área, que tenha fotos, arquivos ou até aplicativos, você tem que ter uma senha para ter acesso a isso. Vamos começar com um aplicativo gratuito para Android, chamado de Files. É um aplicativo do Google. Ele faz o gerenciamento de arquivos do celular e você pode também separar os arquivos por tipo e também definir uma área com senha, E aí, a partir dessa senha inicial ou um PIN, que é aquele número que você digita, ou aquele desenho, um padrão de desenho, você pode proteger essa área. Então, o primeiro arquivo chama-se de Files, está disponível lá no Google Play, é um aplicativo gratuito que funciona para Android. No caso do iOS, não tem um aplicativo especificamente para esse tipo de proteção, mas a gente pode utilizar um aplicativo chamado de Notas, que é um aplicativo onde você pode definir senha para as notas, para esses arquivos de notas que você cria internamente, e aí pode colocar fotos e outros arquivos dentro das notas protegidas por senha. Então, uma outra alternativa também, no caso de iOS, chamado de Notas, que é gratuito também o aplicativo. Um dos aplicativos mais conhecidos da área de Android para esse uso é o chamado App Lock. Já falamos dele algumas vezes aqui também no CBN Tecnologia. Ele tem uma versão gratuita, que funciona bastante bem, tanto para a parte de proteção de arquivos e fotos, como também de aplicações, nesse caso, e tem uma versão paga, que tem alguns recursos adicionais, algumas questões lá disponíveis, por exemplo, para se alguém tentar mais de algumas vezes quebrar a senha, o aplicativo tira uma foto da pessoa com a câmera da frente do celular que está tentando fazer a quebra, mas a versão gratuita do App Lock já é bastante razoável e funciona bastante bem também. Então também está disponível lá no Google Play para isso, chama-se App Lock. E por último, um aplicativo que tem uma versão gratuita e também tem uma versão paga, chamado Keep Safe. Tem versões para Android e para iOS, nesse caso, que faz a parte de um cofre pessoal por senha numérica, protegido por senha numérica. E aí você consegue também salvar arquivos ali dentro, nessa questão de fotos ou arquivos, nesse caso. Então, o último aqui chama-se de Keep Safe, também como versão gratuita, e uma outra versão paga com algumas funções adicionais para isso. Qual que você usa, Gilberto? Eu já testei o App Lock e gostei bastante, viu? É um aplicativo bem simples de utilizar. Eu protejo o celular pelo bloqueio da tela de abertura, Então eu tenho um PIN, uma senha grande, que protege o celular como um todo. E ele está criptografado a parte de memória interna também disso. Já testei o App Lock, já testei o Keep Safe também. Gostei bastante do App Lock. É um aplicativo leve, fácil de instalar, fácil de configurar também e tem uma boa proteção. Entendi. É o suficiente, então, se a gente tiver o bloqueio de tela de abertura? O bloqueio de tela já melhora bastante a situação, nesse caso. Os aplicativos, principalmente o App Lock, ele funciona bem quando você tem o uso mais ou menos compartilhado do celular, Ou seja, outras pessoas têm acesso ao seu celular também, e aí você pode colocar algumas fotos específicas e alguns arquivos e até aplicativos dentro do App Lock para que quem tem acesso ao smartphone não tenha acesso a essa área reservada, para isso. Se você coloca uma proteção segura, desenho é uma coisa bem
bem insegura, né? A tela de bloqueio por desenho. Mas se você coloca lá, por exemplo, uma senha, né? Eu chamo de PIN, uma senha alfanumérica com 8 ou 9 posições, é bem difícil de ser quebrado, né? Nesse caso, a criptografia, só com dispositivos sofisticados para isso. A biometria também. Biometria também. Eu, pessoalmente, assim, não gosto muito da biometria. Primeiro porque você está colocando uma informação, né, do seu digital, por exemplo, né, que você não sabe o que vai ser feito com isso, né, onde vai parar essa sua digital, nesse caso. E você não pode trocar, né? A digital você não pode trocar a digital. Senha você pode trocar. Se você acha que alguém teve acesso à sua senha, né, você consegue trocar para outra. Então, mas a digital também é uma forma de identificação bastante segura. Já a identificação por face, que alguns celulares têm, ainda essa tecnologia precisa melhorar um pouquinho, né? A gente tem a identificação facial em câmeras, né, de vigilância, que são uma tecnologia bastante sofisticada, mas no caso do celular, até pela limitação de processamento do celular, essa tecnologia precisa melhorar um pouquinho ainda. É isso. Vamos agora para os nossos destaques desta quarta-feira. Viralizou. As sanções da Lei de Proteção de Dados já estão valendo, não é isso, Gilberto? Exatamente, Fernando. Desde esse último domingo, dia 1º de agosto, aquelas punições, né, previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, na LGPD, passaram a valer, né, e agora a NPD, ela teoricamente poderia ou pode, né, aplicar multas nessa situação. Só lembrando que a LGPD está em vigor desde o ano passado e várias empresas já foram processadas e punidas e receberam multas baseados na LGPD ou no Código Civil ou do Código do Consumidor, que não precisou das sanções entrarem em vigor. Por quê? Porque vários outros órgãos, como o Ministério Público, o próprio PROCON, se utilizaram da lei que já estava em vigor para poder aplicar multas em várias empresas hoje no Brasil. O que passou a vigorar desde domingo, desse último domingo agora, foi que a ANPD também pode, né, ou seja, além do Ministério Público, além do PROCON, o Ministério Público, a ANPD também pode agora aplicar multas, né, para isso. A ANPD falou que nesse primeiro momento ela vai focar mais na questão de conscientização, né, de algumas advertências, né, por escrito, que as multas só se for um caso muito grave e um pouco mais para frente nesse caso. Mas, de qualquer forma, a LGPD já está em vigor e as empresas já estão, né, assim, expostas a receber multas, né, ou processos baseados em vazamentos de dados, de dados pessoais, nesse caso aqui. Bom, outra notícia dessa semana também que me chamou a atenção, o Telegram agora ganhou a função, né, já estava em teste há algum tempo e agora ganhou a função de videochamada para até 1.000 pessoas. Então agora você pode criar no Telegram uma sala, né, com videochamadas, né, com webconferência de até 1.000 pessoas. É uma função que estava em teste e agora está disponível. Então agora o Telegram entrou na concorrência, né, com o Google Meet, com o Zoom e outras ferramentas que a gente tem aí de webconferência também. Então promete aí também, é um aplicativo bem utilizado, promete aí melhorar essa concorrência, né, entre os outros aplicativos também. E por Mas último, os outros já ofereciam 1.000 pessoas? Os outros? Assim, nas versões pagas, sim, né? Tanto o Meet quanto o Zoom, tem o Meet, inclusive, o tempo na versão paga, né? Ilimitado, né? E tem uma capacidade bastante grande de pessoas também, né? Então, essa é bem interessante. Vão concorrer com essas ferramentas também, né, para isso. E por último, Fernando, uma notícia muito boa, viu? As reclamações contra as empresas de telecomunicações caíram ao menor nível desde 2015, né? De janeiro a junho desse ano, os consumidores registraram na Anatel 1,2 milhão de reclamações, que é 15% inferior ao período anterior, de julho a dezembro de 2020. Então veja que, mesmo com o crescimento, né, da uso, né, das telecomunicações, tanto 3G, 4G, né, a parte de banda larga fixa, né, as reclamações caíram, né, nessa situação. Uma boa notícia, né, para a gente, usuário de
de telecomunicações, parece que as empresas estão prestando atenção nessa situação, né, nesse caso. O que mais caiu foi na telefonia celular, pós-pago, né, que caiu bastante, né, ou seja, essa questão, e infelizmente a questão de banda larga fixa ainda teve um pequeno crescimento, né, nas reclamações, mas mesmo assim, no geral, né, a gente teve uma queda de aproximadamente 15% das reclamações no período de janeiro a junho desse ano. Bem legal, uma boa notícia para isso. Tem perguntinha aqui do ouvinte, do Gerson: pasta segura do Android é a melhor opção ou baixaria o Loki? A pasta segura é uma pergunta interessante. A pasta segura, você consegue guardar basicamente arquivos, fotos, documentos, PDFs, né? O App Lock, ele faz isso e ele faz também a proteção de aplicativos. Você pode proteger que aplicativos só sejam acessados dentro do seu celular com senha. Então ele é um pouco mais completo do que a pasta segura do Samsung. Então, baixar o aplicativo. O aplicativo é mais completo. Se ele pretende proteger aplicativos que estão no celular, né, também com senha, né? Por exemplo, ele tem o WhatsApp, ele não quer que quem tem acesso ao celular dele tenha acesso ao WhatsApp diretamente, que é só clicar lá no ícone. Ele pode botar o WhatsApp protegido pelo App Lock. Então, para ter acesso ao WhatsApp, tem que ter uma senha anterior para abrir o aplicativo, por exemplo. Entendido. Essas são as dicas de hoje. Obrigada, Gilberto. Obrigado, Fernando. Obrigado aos nossos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.